Scorpio foi derrotado e tudo voltou ao normal. As pessoas vivem tranquilamente porque esqueceram de tudo que aconteceu em relação ao ataque da dinastia. Por que esqueceram? Não sei, não foi explicado. Preguiça. Só os Samurai Warriors mantiveram as suas memórias. Enquanto isso, Hector está muito debilitado, se recuperando do último combate. A armadura branca do inferno, apesar de conceder um grandioso poder ao Hector, o desgasta bastante, pois usá-la consome muita energia. Assim, a Mia está focada em reunir informações sobre a nova armadura, para usá-la da maneira mais eficiente possível. Embora tudo pareça estar em paz, Tommy e César desconfiam que a dinastia não foi totalmente eliminada. E eles estão certos, pois nos eventos do primeiro arco do anime, Scorpio acabou abrindo o portal que liga o mundo humano ao mundo das trevas. Assim, surge um novo portão da dinastia, e com ele, um novo inimigo, Sarambo. Sarambo ou Sarambu, cada personagem pronuncia de um jeito. E o vilão tá muito interessado na armadura branca do inferno. Inicia-se uma batalha, mas Sarambo é um inimigo forte e acaba derrotando Tristan, Jorge, Tommy e César. Nem o maravilhoso chute voador com rodopio do Tommy consegue dar conta do vilão. Hector, mesmo cansado e longe do local da batalha, monta em fogo branco, coitado do tigre. Virou cavalo agora. Se junta ao grupo, ativa o Sharingan e consegue deter o vilão momentaneamente, utilizando a armadura do inferno. Na dublagem, eles já melhoraram um pouco. E em vez de ser só ataque agora, eles deram um plus e mudaram para poder do inferno, ataque agora. Poder do inferno! Ataque agora! Fala galera, sejam bem-vindos ao canal. E depois de alguns meses, tá aqui a continuação da história de Samurai Warriors. Eu confesso pra vocês que eu nunca ia imaginar que o primeiro vídeo de Samurai Warriors ia tomar a proporção que ele acabou tomando. E hoje ele é o vídeo mais assistido do canal. Ele foi o segundo vídeo aqui do canal e eu não sei o que passou na minha cabeça pra no início do projeto gravar um áudio de 49 minutos, editar tudo demorando um tempão e postar no YouTube. E também por ele ser um dos primeiros vídeos que eu fiz, a edição, a narração, o timing dos memes, eu admito que tá ali um pouco meio sofrida. Acho que tão sofrida quanto o próprio anime de Samurai Warriors. Então, sinceramente, a minha intenção era no futuro deletar esse vídeo, porque eu realmente não gosto muito dele. Mas os planos de Deus são diferentes dos nossos. E vocês assistiram, gostaram, pediram para fazer mais e hoje eu tô aqui, continuando essa história. Isso me leva à conclusão que existem milhares de órfãos da TV Manchete por aí. Então se você quer reviver essa nostalgia, colocar à prova, ver se aquele anime que você adorava é bom mesmo, fica com a gente e bora pro vídeo. Hector anda muito preocupado com os efeitos colaterais da armadura do inferno. Apesar de ele ser o mais afetado, invocar a armadura também utiliza muita energia dos companheiros. Aproveitando esse momento de fragilidade, Sarambo aparece e chama ele para um fight na praia. O Hector então vai sozinho para não envolver os amigos. O Yuli vê ele no caminho para a praia e cangueta para o resto dos samurais, que vão correndo ajudar o protagonista. Eu achei que o Yuli ia ser quicado do anime nesse segundo arco. Mas não, infelizmente ele tá aqui ainda. Hector começa a sua batalha, mas toma um sacode do Sarambo. Não tem como, o Sarambo é muito forte. Ele consegue até andar sobre as águas. Quem brilha nessa luta é o Fogo Branco, que consegue pressionar o vilão mais que o próprio Hector. Mas diferente do Sarambo, o Fogo Branco não opera milagres e também é derrotado. Sarambo então começa um ritual para extrair a armadura do inferno de Hector. E é um ritual brabo. Vocês sabem que todo ritual exige uma preparação. Tem regras, tem todo um procedimento. E esse ritual aqui tá acontecendo embaixo d'água, mas o cara consegue acender umas tochas no fundo do mar. Isso, o Sarambo faz fogo embaixo d'água. Dá um desconto, né? Deve ser um fogo místico. É, tá bom. O ritual é iniciado e os outros samurais vão sentindo as dores do Hector durante o processo. O que dá a entender aqui é que cada samurai contribui para formar uma parte da armadura do inferno. Tipo,
Quando o braço esquerdo da armadura é extraído, o braço esquerdo do Jorge também dói. Quando é a perna esquerda do Tristan dói. E por aí vai. É aquela mesma ideia de montar um Megazord em Power Rangers. Cada Ranger contribui com um membro do robozão. Isso também evoca aquela ideia de união entre os Samurai Warriors, já que eles são juntos mais fortes. E a armadura do inferno é justamente o resultado da união dos poderes de todos eles. No entanto, antes do ritual ser concluído, os samurais conseguem enviar seus poderes para o Hector, que chama a armadura do inferno e derrota o Sarambo. Porém, as espadas do Hector ficam muito desgastadas e ele acaba desmaiando de exaustão no fundo do mar. Mas podem ficar tranquilos que ele não morre afogado não. A galera tá focada em entender os danos que a espada do fogo vem apresentando. Mia deduz que a armadura do fogo tá mais forte com essa nova forma de armadura do inferno, mas a espada não acompanhou essa evolução de poder. Então ela acha que há uma espada específica para a armadura branca. Consultando as anotações mágicas do seu avô, porque o avô da Mia sabe simplesmente tudo sobre os Samurai Warriors, ela encontrou um disquete com as respostas. Eita, mas eu tô ficando muito velho mesmo. Vocês lembram de disquete? Cara, eu acho que muita gente aqui acaba que nem nunca viu um disquete na vida. Por curiosidade, eu vi que no Mercado Livre eles vendem 10 disquetes por 30 conto. Cada disquete tem a incrível capacidade de armazenamento de 1,44 megabytes. Não deve caber nenhuma música hoje em dia. Nas suas pesquisas, Mia descobre as espadas do fervor, que são as espadas adequadas para serem usadas com a armadura do inferno. Segundo a lenda, elas estão escondidas em um bosque na base de um vulcão. De repente, aparece um tigre pretão de armadura muito estilosa. Ele é o Fogo Negro. O bicho é tão atentado que ele garra até no teto. Fogo Branco e Fogo Negro se embolam, mas a luta não chega a ter uma conclusão, e o Fogo Negro desaparece na frente de todo mundo. Surge um novo vilão, o Lorde Espadachim Lutador, e eu gostei muito do design desse personagem. Ele nem parece do mal, olha só o jeitão dele. Na realidade, a personalidade do Lorde Espadachim Lutador é bem diferente dos outros integrantes da dinastia. Ele tem todo um código de conduta, ele só combate com honra, é aquela coisa do espírito samurai mesmo. Como o próprio nome diz, o cara é um Lorde, e ele tá junto do Fogo Negro, e o seu objetivo também é tomar a armadura do inferno do Hector. Ele também diz que a armadura branca já foi usada por Ariel, o maior dos cavaleiros. A armadura branca mística do inferno já foi usada por Ariel, o maior dos cavaleiros. Para quem não sabe, a dublagem mudou de Armadura do Sol de Ariel para Armadura do Inferno. O Sol, com certeza, faz alusão à deusa Amaterasu, que é a deusa do Sol no shintoísmo. Olha só esses apetrechos no capacete da armadura. São bem parecidos com a coroa que Amaterasu usa em várias das suas representações. Os heróis se dirigem ao vulcão para achar as espadas do fervor, e aqui a gente percebe o quanto o fogo branco é forte. O tigre carrega 2 pessoas e corre mais que o Jeep. Eles chegam ao bosque e Tristan, numa das cenas mais vergonha alheia desse anime, sobe nas árvores para procurar as espadas. Mano, olha isso, é um Naruto de Chernobyl. Isso é engraçado, Tristan. É, o lado macaco do Tristan. Você nasceu na selva, Tristan. Por alguns comentários que eu li lá na primeira parte do resumo, eu percebi que algumas pessoas ficaram com a impressão que eu tô aqui só pra ficar cornetando o anime. E não, assim como a maioria de vocês, eu assisti esse anime quando eu era criança, e ele é uma lembrança boa pra mim. Só que a gente tem uma visão meio distorcida das coisas. A gente acha que na nossa época, os animes eram maravilhosos. Só que na verdade, nem todos são. Olha esse Samurai Warriors, cara. Não tem como. É um meme ambulante. Toda hora é um furo de roteiro. Quando a gente é criança, tudo é lindo. Mas reassistindo um pouco mais velho, a gente vê que o anime tem inúmeras falhas. E não é só falha de dublagem não, é falha de animação, de enredo, de continuidade da narrativa, enfim, fica aqui esse esclarecimento. Eu tenho uma memória afetiva com o anime sim,
Mas tem umas coisas que a gente tem que mostrar e tem que dar uma zoada. Qual é a primeira regra da zoeira? Não fique bravo com a zoeira. Eles acham a espada numa caverna, mas ela tá protegida por um campo de força. Os samurais usam aquele poder de correr em volta das coisas, quebram a proteção e pegam as espadas, mas elas são falsas. Aparece o Lorde Espadachim Lutador usando as espadas do fervor verdadeiras e revela que quer a armadura do inferno para se vingar do Scorpio, pois na última batalha, o Scorpio deixou nele uma ferida, uma marca no seu peito, que o espadachim nunca esquecerá. Inicialmente, ele corta os samurais no couro, o que obriga o Hector a usar a armadura do inferno. Porém, durante a luta, as espadas do fogo não aguentam a pressão e acabam se partindo. O Lorde Espadachim vai finalizar o Hector, mas Fogo Branco entra na frente e salva o protagonista. Com as espadas do Hector quebradas e todo mundo derrotado, você pensa que o Lorde Espadachim vai pegar a armadura do Hector e concluir o seu plano. Mas não, ele reconhece a coragem do Fogo Branco, diz pro Hector ficar veiaco, porque ele não vai ser bonzinho com ele pra sempre, e vai embora. Aqui fica a minha homenagem pro Fogo Branco. Do lado dos carinha do bem, ele é o personagem mais forte. Ele tem sentidos muito apurados, porque se surge um vilão lá longe, ele já logo percebe. Além disso, ele tá sempre saindo na mão com os caras do mal, e salvou o Hector diversas e diversas vezes. O anime corta para uma cena em que o Lorde Espadachim Lutador desafia o Scorpio para um combate. O Scorpio não morreu mesmo, porém, o Lorde é derrotado facilmente. Mas cá, o Lorde acabou de falar que ele queria a armadura do inferno para derrotar o Scorpio. Ele teve a chance de pegar a armadura e não pegou. Então por que ele foi caçar lutar com o Scorpio mesmo assim, sabendo que ele podia perder? Nessa cena eu fiquei meio confuso, pensando que o anime podia estar contando uma história do passado, que ele estava contando a história da primeira luta entre eles. Óbvio, porque eu pensei que não faz sentido o Lorde Espadachim ser tão burro. Mas não. Logo no início da luta, o Lorde já aparece com a roupa dele rasgada, o que comprova que ele não tá lembrando o passado. Isso é um acontecimento do presente. O problema é que durante a luta, os caras mostram a roupa dele intacta de novo. Então isso acaba deixando a gente meio confuso quanto ao tempo em que aquele acontecimento se passa, sem saber se a coisa tá no passado ou no presente. Acho que isso foi mais um descuido na hora de animar mesmo. Mas também pode ser uma baita cagada da direção do anime, porque no finzinho do combate, o Scorpio atinge o espadachim com a lança, ali no local onde ele tem a ferida, e quando ele cai no precipício, a roupa tá rasgada. Enfim, esse trem tá uma emboleira danada e não dá pra ter 100% de certeza em nada. Enquanto isso, o Hector não tem mais confiança em si mesmo e se culpa por tudo de ruim que tá acontecendo. No meio da noite, o Fogo Branco, que tá se mostrando um tigre bem treteiro, vai lutar com o Fogo Negro, que também é brigão e não fica pra trás. Eles se embolam e o Fogo Branco consegue pegar uma das espadas do fervor, mas ele se machuca bastante pra isso. O Lorde Espadachim e o Samurai Warriors chegam ao local. A galera quer lutar, mas o Hector pede pra lutar sozinho. Ele quer tirar um x1 com o Lorde. E o Yuli senta o esporro no Fogo Branco. Que fase, hein, Tigrão? Eu disse pra você não sair de lá, seu tigre estúpido! Trajando a sua armadura do fogo e com a espada do fervor que o Fogo Branco pegou, o Hector vai pro combate, mas leva pior. Então os amigos concedem a ele o poder para usar a armadura branca do inferno. Agora é Fúria do Inferno do Hector contra Anjo Alado da Morte do Lorde Espadachim. Puta merda, chama o pastor. E o Hector vence o duelo. O Lorde Espadachim morre, mas o Fogo Branco morre também. Não fica bem explícito no momento, mas Fogo Negro e o Fogo Branco brilham. O Fogo Negro desaparece, mas em seguida o Fogo Branco acorda. Então, ao que tudo indica, o Fogo Negro deu a sua vida em troca para reviver o Fogo Branco. Eu vou deixar para explicar melhor essa relação entre Fogo Branco e Fogo Negro um pouquinho mais para frente. Surge um novo inimigo caindo do céu e ele usa os dreads do Predador. E falando em Predador, eu tenho que mostrar para vocês a loja parceira aqui do nosso canal, que é a Dagon Art Store. Olha só essa estátua boladíssima do Predador que eles têm. Olha o nível de detalhe do bicho, mano. Tem até as babas do Predador. É uma perfeição que só. E não é só o Predador não. Tem Wolverine, Chapéu Seletor, os iniciais de canto e muito mais. E o melhor de tudo, usando o cupom ARTUS10, você ganha 10% de desconto nas suas compras. Voltando, o novo inimigo consegue resfriar um vulcão. O bicho é brabo mesmo. E eu tenho que destacar aqui que os designs dos personagens estão melhorando. Eu gostei bastante da aparência desse novo vilão. Enquanto isso,
o Hector vai até um vulcão também, aquele lá do primeiro arco, para tentar reparar suas espadas. E dá certo. O vulcão cospe as espadas de novo inteirinhas. Achei bem legal eles terem resgatado esse conceito de cura que o elemento da armadura possui. O inimigo dessa vez se chama Sol Maligno. Ele diz que foi enviado por seu mestre, um mestre secreto, que ele não revela o nome, para medir os poderes da armadura branca do inferno. Os samurais apanham e quem leva a luta nas costas, de novo, o fogo branco, claro. O fogo branco fica pistola e evoca um poder. E quando isso acontece, ele fica com a aparência e com a armadura do fogo negro. É dito que o espírito do fogo negro vive dentro do fogo branco agora. Na minha interpretação é assim, o fogo branco de fato morreu lá quando ele foi roubar as espadas do fervor pro Hector. Nessa batalha, o Lorde Espadachim morreu também. No meio disso tudo, o fogo negro fica meio perdido no pagode, porque o mestre dele, o Lorde Espadachim, morreu, então não tem ninguém mais para comandá-lo. Como nos seus últimos momentos, o Lorde Espadachim meio que passa o seu objetivo de vida pro Hector, que é derrotar o Scorpion, o fogo negro acaba vendo algum tipo de sentido em doar a sua vida para ressuscitar o fogo branco. Porque, da mesma forma que ele era o companheiro do espadachim lutador, o fogo branco é o companheiro do Hector. Além do mais, o fogo negro, com essa armadura branca e ainda com as bainhas para carregar a espada do fervor, é claro que ele de alguma forma tem que se relacionar com o portador da armadura do inferno. E para falar a verdade, o fogo branco, de vez em quando, tem umas caras meio boba, tipo o pacato do He-Man. O design do fogo negro é muito melhor. Só para terminar, o Sol Negro diz que fogo branco e fogo negro são irmãos gêmeos. Mas eu acho que eles não tinham uma boa relação, né? Porque eles só viviam brigando. O Hector usa o Sharingan, a turma invoca a armadura do inferno e o Sol Negro é derrotado. Antes de morrer, o Sol Negro fala que o poder da armadura parece o poder de Ariel, que foi o primeiro cara a usar a armadura do inferno. O enorme poder da armadura do inferno, combinado com as espadas do fervor, faz com que apareça um novo portão da dinastia. Do portão vem a voz de Scorpio, chamando os samurais de meus filhos e dando as boas-vindas a eles, já que o portão dá acesso ao mundo das trevas da dinastia. Ele também diz que a armadura do inferno, com tamanho poder destrutivo, não pertence ao mundo humano, mesmo o papinho da primeira temporada. A galera tá numa bad porque eles querem aprender uma forma de controlar o poder da armadura do inferno. O Hector, mentalmente, como se estivesse fazendo uma prece, pede orientação para o monge, para poder dominar a armadura. Então, o monge aparece no sonho de todos os samurais e passa essas orientações para eles. Ele diz que o Hector só tá lutando com a força, mas ele precisa lutar também com o coração. O Tommy deve entender as limitações da própria armadura. A César, ele diz que seu espírito é forte. Pro Tristan, ele diz que a armadura da terra o ajudará a trabalhar em harmonia com ela. E o Jorge deve treinar a mente. Corpo, habilidade e espírito não têm limites se a mente for treinada. Então os samurais decidem, cada qual, sair em jornada separadamente, ir para os lugares de origem das armaduras, para poderem treinar e entrar em contato com seu eu interior. Acompanhamos primeiramente o treinamento do Jorge. Ele vai para o oceano e é sinônimo de uma baleia que nadava ali. Ele atravessa um redemoinho e se deixa levar pela correnteza. Aparece uma cópia do Jorge, criada pelo Fenton, e eles começam uma luta. Apesar do samurai ser mais forte na água, o Jorge falso libera veneno no oceano e começa a matar os peixes. Então o Jorge leva a luta para uma praia ali perto. A cópia desce o sarrafo no Jorge original. Ela é mais forte, porque está bufada com o poder das trevas. Eles lançam um contra o outro o poder da água, mas o da cópia é mais poderoso. Então o monge aparece de novo e diz que a armadura do Jorge veio do corpo do Scorpio e ele deve procurar a paz na batalha e deixar de lado a agitação e a força do inimigo. Meio difícil fazer isso com o cara te metendo uma barra de ferro no lombo, né? Aí o Jorge se liga. Ele tem que fazer da mesma forma que a baleia fez. Deixar a correnteza do oceano o carregar. E o monge dá mais uma dica. Nessas palavras, não tente entrar na luta dele. Pelo contrário, nade na correnteza do oceano. Limpe sua mente e a sua armadura vai dar a resposta que você procura. O Jorge então acalma os seus pensamentos. Ele tenta não pensar em nada. O falso
joga o ataque Poder da Água no Jorge, mas o original diz que o Poder da Água só trabalha em sintonia com a própria água. Se a onda chegar até ele, ela será transformada pela pureza do seu coração. Ele ordena então para a armadura da água purificar a água poluída pelo veneno da dinastia. Eu sei que essa parte da narração não deve estar fazendo sentido para você. Para mim também não está fazendo, mas vamos continuar. O Jorge rebate com o poder da água também. O golpe meio que quebra o corpo do Jorge falso e sai um veneno ali pelo corpo dele. Para evitar que esse veneno caia no mar, o Jorge redireciona aquela substância tóxica para o seu próprio corpo e acaba ficando muito fraco. Nisso, aparece o Fenton e o Jorge manda esse comentário. Fenton, cavaleiro do veneno! Deveria ter imaginado que era você desde o começo! Mas meu filho, como que você não desconfiou? Se na primeira temporada você lutou com o Fenton do mesmo jeito, embaixo d'água, e ele matou os peixes envenenados. Isso me irrita! O Jorge desmaia e o Fenton leva o samurai para o mundo das trevas. E os peixes ficam todos mortos na beira da praia. E para ficar mais trágico, o narrador fala que o veneno do Fenton está se espalhando pelo oceano. Eu acho que às vezes, Samurai Warriors peca por não ter muita coerência. O desenrolar do anime te passa metade de uma informação. Aí depois vem o narrador e te passa uma outra metade. E no final, juntando as duas, o trem não faz sentido. Qual que é a missão do Jorge, segundo a orientação do monge? Treinar a mente. Aí beleza, eles usam a metáfora da correnteza. Não lute contra a correnteza, ela é mais forte que você. Pelo contrário, tire vantagem disso. Fique sossegado, seja levado pela correnteza. Numa batalha, como que você incorpora essa ideia? É uma coisa tipo o instinto superior do Goku. Limpa a mente, sem perturbação, reações mais rápidas. Ou então, use a força do adversário contra ele mesmo. Seja suave, contorne os obstáculos, assim como a água faz. Mas não, o Jorge para o ataque da cópia no peito. Como é um ataque de água, se você forçar um pouco a barra, dá para você pensar algo no sentido de que o Jorge, sendo um samurai da água, alcançou um domínio tal sobre o elemento que os ataques de água não fazem mais efeito nele. É forçado, mas dá para aceitar. Mas o que quebra é a fala dele. Ele diz: se a onda chegar até mim, ela será transformada pela pureza do meu coração. A armadura da água purifique a água poluída pelo veneno da dinastia. E depois, ele direciona o veneno para o próprio corpo, como se o poder da armadura conseguisse de alguma forma neutralizar aquela substância tóxica. Mas o que uma habilidade de purificação tem a ver com treinar a mente e deixar a correnteza te levar? O que ele aprendeu aqui que realmente faz com que ele consiga derrotar um adversário mais forte que ele? Há um minuto atrás, a cópia mandou um poder da água que arregaçou o Jorge. O anime te fala, através do Fenton, que a cópia é mais forte que o original. Mas do nada, o Jorge tá lançando um poder mais forte, que destrói essa cópia. Tá vendo que tá faltando alguma coisa nessa meiuca? Algo mais claro? Algo que una todas essas informações? Se você entendeu, por favor, deixa aí nos comentários, porque eu fiquei perdidão nesse treinamento do Jorge. Vamos agora para o treinamento do César. O monge diz para ele que a armadura do Samurai Warriors vieram do corpo do Escórpio. A gente já sabe. Então, se ele contar somente com a força da armadura, ele nunca vencerá a dinastia. Mente, habilidade e espírito. Junte os três e você atingirá um poder ainda maior. Essa é a mensagem do monge para ele. César percebe que a força da dinastia está se espalhando, criando uma atmosfera de maldade sobre a terra. Perto dele, uma alcateia ataca um grupo de veados. Só um veado filhote não consegue fugir, então o César senta a bicuda nos lobos. Esses lobos estão com os olhos vermelhos. Você pode interpretar que eles estão possuídos pelo poder da dinastia. No entanto, eu acho que mesmo se não tivessem possuídos, os lobos, numa situação normal, iam caçar os veados mesmo. César deve ter ido lá no Twitter cancelar a onça que comeu a capivara também. O importante aqui é que o Bambi é muito mal agradecido, e ele e o bando de veados fogem com medo do César. É aí que aparece o Cronos e diz que os bichos estão com medo porque essa é a real natureza do César e da sua armadura. Ele foi feito para maldade, para violência, para servir o Escórpio e tenta trazer o César para o lado da dinastia.
Mesmo papinho que tentaram colar no Tristan na primeira temporada. O César então titubeia, tira sua armadura e foge. O César decide então meditar na cachoeira. O Cronos congela toda a região. As plantas, os animais, os passarinhos em pleno voo e congela até a água da cachoeira. E congela o César junto. O César deu esse mole. O samurai consegue se libertar do gelo e vai atrás do Cronos. O vilão então usa aquele grupo de viados para atacar o César. Para se defender, ele terá que matar as criaturas que há pouco ele salvou. A intenção do Cronos aqui é fazer o mal aflorar no coração do César. O samurai, porém, tem a convicção de que apesar de usar o poder que tem origem na dinastia, ele pode usá-lo para o bem. Ele então derrota o Cronos e explode a caverna onde eles estavam lutando. Em reação a esse poder, surge um portal da dinastia no local. O César conclui que se o Scorpio quer o poder da armadura para o mal, o melhor que ele tem a fazer é destruir a própria armadura. Ele retira a armadura e a corta com a espada. No entanto, a armadura não é destruída. Pelo contrário, o César percebe que apesar de a armadura estar ligada ao Scorpio, ele deve confiar na sua mente, habilidade e espírito e controlar a armadura, em vez de ser controlado por ela. De repente, o portão da dinastia se abre e de lá surge uma energia que captura o César e a sua armadura. Não posso dar mais detalhes sobre isso porque não dublaram essa parte. Tá tudo em japa. Mentira. Depois eu fui ver lá o legendado e essa energia foi a própria ação do Scorpio. Ele que capturou o César. O César, a gente percebe que ele é mais maduro em relação à compreensão das suas próprias capacidades e dos poderes da armadura. No sonho, o monge fala para ele: César, o seu espírito é forte. Então, ele não faz nenhuma recomendação para o samurai. Ele apenas exalta uma característica que ele já tem. E depois ele diz: mente, habilidade e espírito. Junte os três e você obterá um poder ainda maior. E a gente vê o César meditando para desenvolver essa parte espiritual e mental. Ele também, com a força do seu espírito, consegue sobrepujar a natureza maléfica da armadura da luz. Então, aqui tá mais coerente. A gente vê uma relação mais direta entre a recomendação do monge e o efetivo treino do César. O que eu não gostei tanto é que o César sempre se mostrou o samurai mais inteligente e mais equilibrado. Tanto que na primeira temporada já tem um episódio que ele faz ali a sua meditação. Quem foi tentado para ir para a dinastia antes foi o Tristan. Mas acá, se ele destrói a armadura da luz, como que ele vai continuar lutando contra a dinastia só na mão? Eles não saíram em jornada justamente para também tentar achar uma forma de amenizar os danos colaterais da armadura do inferno? Pois é, mas se ele destrói a armadura da luz, ele avacalha com todo mundo. Porque aí não vai ter como mais chamar a armadura do inferno. E todos os vilões que estão aparecendo agora são muito fortes, e eles só são derrotados justamente quando o Hector traja a armadura do inferno. É verdade. Treino do Tristan agora. Durante a viagem no trem, o monge aparece no sonho do Tristan e fala com ele: Tristan da Terra, você é o mais forte dos Samurai Warriors, mas uma grande força não pode eliminar outra. Use o espírito da armadura para conseguir passar pelas barreiras das areias da ilusão e, para poder conhecê-las, tente ver o que não está lá. Na primeira temporada, a gente ficou com aquela dúvida se o Tristan seria o samurai mais forte, porque tem um momento em que ele consegue solar o demo. E agora, com essa fala do monge, a gente tem a confirmação. Realmente, o Tristan é o samurai mais forte. Pelo menos até onde o protagonismo do Hector deixar. Tristan, sem que nem pra quê, acaba chegando num lugar onde está havendo uma demolição. Lá, ele encontra o Diávolo e os Gêmeos da Areia. E olha, pela primeira vez, o Diávolo foi desenhado de uma forma bonita. Eles derrotam o Tristan, mas não chegam a finalizá-lo, para fazer ele sofrer e para ferir o orgulho do Tristan. O Tristan se encontra uma segunda vez com os vilões, e dessa vez, ele luta usando a sua armadura. Apesar de conseguir dar uma pressão no Diávolo, contra os Gêmeos da Areia, ele não tem muita chance, já que eles têm a habilidade de se transformar em areia, e os golpes do Tristan não surtem efeito. Nem o poder da terra dá dano nos caras. O Tristan então recebe a orientação do monge, que diz para ele: use o espírito da armadura
para passar das areias da ilusão e assim poder conhecê-las. Use a força da areia para ver o que não está lá. Assim, o Tristan consegue expandir os seus sentidos através da areia, pois ele percebe que o espírito da armadura é parte da energia natural que corre dentro da Terra. Os gêmeos da areia usam um golpe com ilusões, com cópias de si mesmo, mas com seu novo poder, o Tristan identifica quais são os falsos e os verdadeiros e com o poder da Terra, derrota os vilões. Novamente, eu não consigo entender uma relação clara entre a jornada do Tristan, o conhecimento que ele precisa obter e o que realmente acontece com ele. Primeiro, ele tem que ir para um lugar que recarregue o poder da armadura. Um deserto, um local árido que tenha muitas rochas. Até a abertura dessa temporada sugere isso, porque mostra o Tristan ali num deserto, mas o anime opta por levá-lo ali para uma espécie de montanha. Eu pessoalmente não gosto disso, acho que podia ser um ambiente com uma terra mais explícita. Mas tá bom, isso é uma decisão do roteiro e eu já vou desencanar disso. Mas presta atenção nas coisas que o monge propõe para o Tristan. Trabalhar em harmonia com a armadura e usar o espírito da armadura para passar pelas areias da ilusão e ver o que não está lá. E o Tristan consegue atingir esses objetivos? Ele consegue, porque agora a gente viu que ele tem a habilidade de expandir os seus sentidos pela areia e até conseguir identificar uma coisa real de uma ilusão. Mas os vilões que foram criados para esse episódio não contribuem em nada para isso. Os gêmeos da areia, eles têm a habilidade de transformar o seu próprio corpo em areia e de atacar com a areia. Eles fazem tornado de areia, eles tacam a areia na fuça do Tristan, ou seja, eles utilizam ataques físicos. Aí, no último momento do anime, eles resolvem fazer um ataque de ilusões, só para tentar dar algum sentido para esse treinamento do Tristan, sendo que eles já derrotaram o Tristan uma vez com um monte de ataque físico. E para piorar, alguns minutos atrás, o Tristan lançou o poder da Terra sobre eles. E o que eles fizeram? Eles absorveram o dano, transformando o corpo em areia. E agora, o Tristan usa o poder da Terra de novo e eles tomam o dano. Por que eles não fizeram a mesma coisa? Por que eles não transformaram o corpo em areia de novo e escaparam do ataque? Por que, cara? Conseguir identificar ilusões é uma arma incrível para lutar contra o Diávolo, porque o poder dele é esse, gerar ilusões. Mas para derrotar os Irmãos da Areia, não tem nada a ver. Bom, depois da derrota dos gêmeos, o Diávolo aparece e diz pro Tristan que Jorge e César foram capturados e convida o Tristan para ir lá no reino da dinastia, conferir e tentar resgatá-los. E o Tristan, de bom grado, vai com o cara. Tristan vai sozinho, na base do inimigo, sem nem saber se aquilo tudo é verdade e quantos cavaleiros da dinastia podem haver lá. Meu Deus, não tem lógica. Ele simplesmente se entregou na boca do inimigo. Abra o olho, porra! Enquanto se aperfeiçoava, o Tommy é atacado por uma nova inimiga, a Lady Kyra, que o transporta até as nuvens. Lá, ela diz que o César, Tristan e Jorge foram capturados por Scorpio, mas o Tommy não acredita, porque, diferente do Tristan, ele tem um pouco de noção, né? O Tommy não consegue causar nenhum dano a Kyra, seja com as suas flechas, seja com o poder do céu. Depois disso, a Kyra o derrota, manda o Tommy de volta pro chão e vaza. E olha só, apareceu um novo monge. Te dou um doce se você adivinhar quem é. A Lady Kyra e o Tommy vão até o vulcão onde o Hector tá treinando. Ali eles têm uma conversa e a Lady Kyra mostra pros amigos a espada do César e o tridente do Jorge, como prova de que eles foram capturados. O Tommy e o Hector encontram-se com a Mia, ali na casa de campo que eles usam como base, para decidir quais serão os próximos passos dos heróis. Nisso, surge uma visão de Jorge, Tristan e César acorrentados e sendo torturados pelos espíritos inferiores. Essa visão se dissolve e a Lady Kyra reaparece. Ela revela que é uma humana a serviço do Scorpio. Aliás, ela é a mulher mais gata do anime, o que deixa os amigos até meio sem graça. Lady Kyra é uma garota. Poxa, cara. Você acertou na música. Poxa, esnobaram com a Mia aí, né? Kyra deita os samurais na porrada facinho. Ela invoca então um portão da dinastia para levar os samurais embora. O novo monge aparece e com o seu cetro
ele permite que o Hector utilize a armadura do inferno sem que seja necessária a presença dos demais samurais. Kyra fica incomodada com o barulho das argolas do cetro e prefere não enfrentar a armadura do inferno e foge. Maka, e o treino do Tommy? Lembra que ele deve entender as limitações da própria armadura? Bom, esquece, não é mostrado nenhum detalhe sobre o treino do Tommy nem do Hector. Os samurais decidem procurar alguma maneira de adentrar no mundo das trevas para salvar os seus amigos. Antes de partirem, o monge aparece para os dois e revela sua verdadeira identidade. Para o choque de um total de 0 pessoas, ele revela seu Demon, o antigo cavaleiro da crueldade. Demon aconselha Hector a ser bastante cauteloso no mundo das trevas e vai embora. Ou seja, não ajudou em nada. Os heróis se encontram novamente com a Lady Kyra e não conseguem fazer frente ao poder da donzela. Outra vez, eles são salvos pelo monge, ou melhor, pelo Demon, que usa o seu cajado para abrir uma passagem para o mundo das trevas. O Demon então conta a sua história para Mia e para o Yuli. Há 400 anos, o Demon era um guerreiro na pequena cidadezinha onde ele nasceu. Ele era incansável e ambicioso, e tinha o sonho de ser o maior guerreiro do mundo. Demon foi vencendo as batalhas e aumentando a sua influência. Porém, quanto mais poder ele obtinha, mais poder ele desejava. Nesse momento, o Scorpio apareceu e conquistou o Demon com as suas falsas promessas. Assim, o Demon abriu mão da sua humanidade e tornou-se o Cavaleiro da Crueldade. Porém, o destino de Demon não era servir o Scorpio. Após o encontro com o antigo monge, os olhos de Demon foram abertos para a verdade e, posteriormente, ele acabou se tornando o sucessor do monge. Lá no mundo das trevas, o Scorpio consegue forjar uma espada, extraindo o poder das armaduras da terra, da água e da luz. E dá pro Dallas, um novo vilão que parece ser uma espécie de general, para que ele possa enfrentar o Hector e o Tommy. Enquanto isso, Kyra, assim como o Demon fez anteriormente, começa a titubear em relação à sua lealdade ao Scorpio. Hector e Tommy chegam ao mundo das trevas. Para minha estranheza, o mundo das trevas é até bonito. Ele tem ali uma coloração dourada, agradável, muito diferente do apresentado na primeira temporada, em que tudo é bastante escuro e sombrio. Os amigos são recebidos por Dallas, mas esse combate fica para a parte 3 do resumo, onde a gente vai concluir a história de Samurai Warriors. Esse segundo arco de Samurai Warriors foi difícil fazer um texto coerente e trazer o resumo para vocês, porque direto os personagens têm umas ações meio contraditórias. Um exemplo é o Lorde Espadachim Lutador, que sabe que não tem poder para vencer o Scorpion e mesmo assim vai lutar com ele. Tem umas cenas meio sem noção, tipo o fogo embaixo d'água e o Tristan macaco. Tem também uns diálogos entre o Tristan e o Jorge, que são umas briguinhas, geralmente por causa de comida, que eu nem citei no resumo. Eu acho que eram para ser cenas engraçadas, mas que na verdade são umas cenas bem chatas. Ei, Tristan, deixa um pouco pra nós! Nós também! Ei, mas eu tô com fome! Sonzinho! Eu posso fazer que eu tô em fase de crescimento, você não me deixa comer. Mas pra mim, o pior de tudo é esse treinamento que os samurais fazem. Primeiro, porque os novos inimigos que estão aparecendo são muito fortes, e eles só estão conseguindo lutar com eles usando a armadura do inferno. Então, se separar cada um para fazer um treinamento isolado, para mim parece pedir para morrer. Porque se aparecer um vilão forte desse, eles não vão ter como derrotá-lo estando sozinhos. Segundo, é que o treinamento deles geralmente não faz sentido e não serve para nada. O monge passa orientação para eles. Olha só, treina um aspecto X. Só que aí eles desenvolvem um aspecto Y para derrotar um inimigo com as características Z. Não faz muito sentido. Eu já detalhei o treino deles durante o resumo, então eu não vou repetir. E um spoiler, as habilidades que eles conseguiram durante os treinamentos não vão servir para nada até o final do anime. É, isso mesmo. Eles foram capturados e praticamente não vão lutar até o anime acabar. Não que essas habilidades que eles obtiveram sejam inúteis. Olha só, o Jorge ter conseguido um poder de purificação é ótimo para ele lutar contra o Phantom. O Tristan ter conseguido essa habilidade de expandir os seus sentidos é ótimo para ele identificar as ilusões do Diávolo. Só que, como eu já disse, esses personagens não vão se enfrentar mais até o final do anime. Essa jornada foi totalmente inútil. O Hector e o Tommy ficaram meio que esquecidos nesse pagode, né? Porque os caras não tiveram nem saco
para criar os episódios de treinamento deles. A finalidade real desse treino, na minha opinião, é dar um episódio solo para cada um dos samurais. Para aquele menino que gosta do samurai, consiga assistir o episódio, ficar empolgado, ir lá e pedir para a mãe comprar o bonequinho. Uma outra coisa é essa relação entre o fogo branco e o fogo negro. O sol negro diz que eles são irmãos gêmeos, mas olha só, o fogo negro é aparentemente do mundo das trevas. Então, qual que é a origem do fogo branco? Ele é do mundo das trevas também? Ou será que os dois são do mundo humano? E também, na primeira temporada, aparece o monge há 1000 anos lutando contra o Scorpion. E quem que tá acompanhando ele? Um tigre igualzinho o Fogo Branco. Então, eu acho que o Fogo Branco é um personagem muito importante para eles não explicarem nada sobre ele. Poderiam ter falado de onde ele veio, como ele e o Hector se conheceram, mas não. Outra coisa, num certo momento, o Scorpio fala que sem o antigo monge para proteger a Terra, não tem nada que o impeça de pegar a armadura que já foi dele um dia de volta. Agora que o monge não protege mais o mundo dos mortais, nada mais pode impedir minha luta. É hora de ir buscar a armadura que foi minha um dia. O mundo dos humanos nunca mais esquecerá este dia. Então, isso quer dizer que o Scorpio também já usou a armadura do inferno um dia? A armadura do inferno já foi dele? Isso é mais uma coisa que foi julgada e não é explicada. E sem falar que, de novo, os caras usaram aquela mesma fórmula para movimentar a história. Vamos separar os Samurai Warriors e depois a gente vai juntar eles de novo. Cara, isso já tá muito chato e muito batido. É muito difícil tentar exaltar alguns pontos positivos de Samurai Warriors. Mas uma coisa que eu gostei bastante nesse segundo arco foi a aparência, o design dos novos vilões. Realmente, eles estão muito melhores do que os 3 Cavaleiros da Dinastia. O Lorde Espadachim, então, eu acho ele muito maneiro. Acho que podiam ter usado ele até mais na história. Os 5 Samurais também continuam muito bonitos, não tem como negar. E a trilha sonora, principalmente nos momentos mais dramáticos, é bem legal também. Vou tentar pôr um pedaço aí pra vocês. Mas fora essas coisas que eu citei, eu não vejo mais nenhuma coisa que seja muito boa e que eu possa citar nesse arco de Samurai Warriors. Como esse vídeo aqui já tá ficando muito longo, eu vou deixar para explicar as diferenças de tradução e para fazer as referências à mitologia na parte 3 do vídeo, porque ela vai abarcar menos episódios. E eu já adianto, as referências aqui são poucas. O universo de Samurai Warriors não é tão rico como o universo de Shurato, por exemplo. Porém, se tem algum fãzão de Samurai Warriors, vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui fixado um comentário. Se você manja das referências, responda a esse comentário com a informação. Eu vou dar uma lida, ver se é procedente e coloco no vídeo da parte 3 e te dou os créditos. E Luigi Gomes, responde aí, cara. Sei que manja muito das mitologias. Compartilha as referências com a gente. E eu quero agradecer a você que assistiu esse vídeo. Eu espero sinceramente que ele tenha ficado melhor que a parte 1. O maior youtuber do mundo, que é o MrBeast, ele diz o seguinte: para um youtuber começar a fazer vídeos bons, antes ele tem que, no mínimo, já ter produzido 100 vídeos. E esse aqui ainda é o meu 11º vídeo longo. Então, se você parou para ouvir o que um cara totalmente normal tem a dizer sobre uns animes que ele assistia há 20 anos atrás, eu só posso te agradecer e me comprometer a fazer vídeos cada vez melhores. Por fim, não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. E a gente se vê no próximo vídeo para fechar essa história. Tchau!